Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar um conteúdo de artes para as turmas do 4º ano e acelera. Comigo, professora Sinara Souza, e a gente vai falar de uma manifestação cultural que faz parte do ciclo natalino, que é o pastoril. E é muito fofo essa manifestação cultural, gente. Eu acho muito bonitinho. E, por sinal, aqui no Educa vai ter uma movimentação com o pastoril daqui para o final do ano. Então, fiquem ligadinhos nas nossas aulas, tá certo? E aqui no chat a gente também tem a professora Eli. Professora Eli, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Sinara. E aqui aguardando a participação dos nossos estudantes. Eu estou vendo aqui que a Ana, o Caio, a Beatriz já estão por aqui conectados com as nossas aulas aí de hoje do Educa Recife. Que coisa maravilhosa, né? E aqui também a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, que é a Karen. Seja muito bem-vinda. E vocês gostam do ciclo natalino? Aqui no Recife, a gente também tem a tradição de comemorar o ciclo natalino. Tem muitos pastorios que fazem encantam a nossa cidade nesse período. Gosta de mais alguma coisa? Conta lá pra gente que a gente quer, saber de tudinho. Entra nas nossas redes, conversa com a gente, fala, tira sua dúvida, pergunta tudinho, tá bom? Então, gente, olha só que foto bonitinha aqui. Tá um pouquinho animado, os pixels não estão ajudando muito, mas aqui a gente está vendo basicamente um pastoril. Aqui, tem um cordão azul, aqui tem um cordão misturado e ali na outra ponta tem um cordão vermelho. E tem outros integrantes ali no meio desse pastorilzinho. Tão bonitinho, gente. Eu acho muito fofo o pastoril. Eu nunca dancei o pastoril, mas eu sempre achei muito bonitinho. O pastoril é um tipo de manifestação folclórica do Nordeste do Brasil que integra o ciclo das festas natalinas, particularmente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Basicamente aqui no Nordeste, como eu falei aqui para vocês, tá? E de onde veio esse pastoril? Aqui está o nosso paizinho, Brasil, e ali está o continente europeu, porque o pastoril veio lá de tradições europeias. E ele chegou aqui no Brasil juntamente com os primeiros portugueses, que eles trouxeram toda a sua influência cultural para cá também. E olha só, essa imagem aqui é bem representativa do pastoril. Vocês reconhecem essa imagem? Você reconhece essa imagem? Reconhece, professora Eli? Sim. Essa daqui, que é bem típico do Natal, né? Enfeita muitas casas por aqui, muitas pessoas gostam de fazer também, colocar na frente das suas casas. Tem pessoas que colocam perto dos seus arranjos de Natal. Esse aqui, gente, é uma representação do presépio. Já ouviram falar do presépio? Ou então algumas pessoas chamam de lapinha também. Esse nome já é um pouco mais comum, lapinha. O presépio ele representa, deixa eu voltar aqui essa imagem, o nascimento de Jesus Cristo. E o pastoril, nessa sua representação do presépio, é o quê? É uma fragmentação do presépio que tem textos declamados. Ele declama, ele canta toda a situação que acontece ali. Justamente no período natalino, que a festa do Natal se comemora o nascimento de Jesus Cristo para o povo cristão, tá bom? É importante lembrar isso também. E olha só, realizados no período natalino, os pastorios apresentam duas modalidades, que é a lapinha e o pastoril propriamente dito. Eles fazem essas duas divisões, que são divisões bem simples para quem realiza o pastoril. E aqui a gente está vendo mais um pouquinho também de outra representação da lapinha, né? Mas aqui já são com pessoas, que é justamente isso. Tem ali algumas pessoas vestidas representando os reis magos, tem os pais da criança, que são Maria e José, e tem o Jesus Cristo dito ali, né? Bonitinho esse vídeo assim, né? Porque eles estão ali celebrando o quê? Celebrando o nascimento de Cristo, celebrando que a criança nasceu, que
que ele vai mudar o mundo. Eles têm toda essa concepção, toda essa imagem. E eu acho muito fofinho. Essa representação, como foi que foi esse nascimento? Os católicos, os cristãos acreditam que veio da onde? Lá de Belém, na cidade que fica lá no lado do Oriente, lá pro lado de lá. Ele nasceu aqui, em Belém. E tinha uma estrela lá no céu que mostrava o caminho para as pessoas de onde ele estava nascendo. E existe toda uma história por trás desse pastoril. Então, as pessoas que eram cristãs, elas queriam comemorar o nascimento de Cristo. Vocês sabem que as pessoas gostam de comemorar o quê? Fazendo festa, né? Então, se tinha festa, se tinha dança, e começaram a fazer representações desse nascimento. E o que são essas representações? São autos portugueses. Lembra que veio lá da Europa? Os portugueses, eles faziam esses autos de Natal para representar esse nascimento de Cristo, que era o quê? Eram grandes desfiles que aconteciam nas ruas e as pessoas comemorando que estava Cristo nascendo, tá? E eles cantavam, eles dançavam, eles enfeitavam a rua, decoravam, como algumas pessoas continuam fazendo hoje, tá certo? E esse ficou conhecido como um grande teatro popular, que é um teatro de rua. Tá? Por que o teatro de rua? Porque o teatro, como a gente conhece, existe também aquele teatro que fica no espaço físico, teatro, mas também o teatro pode ser representado na rua. Então, existe, como eu falei para vocês, aquela divisão do pastoril, né? O primeiro é o pastoril profano. Por que profano, professora Sara? Porque é aquele pastoril que fica na rua, que não tem cordão, que cada um dança e canta da forma que queira representar. É um pastoril, como eu vou dizer, mais popular, mais leve. Não tem aquela obrigação de cada um estar numa roupinha, num padrãozinho, não. Eles são extremamente irreverentes, eles têm aquela alegria contagiante que lembra realmente os antigos autos portugueses, que eram as pessoas andando na rua, dançando, cantando, e é caracterizado pelo improviso. E quais são os integrantes desse pastoril profano, gente? Tem as pastoras, que a gente está vendo aqui, ó, bonitinhas, coloridinhas. Tem um senhor que é o velho, que é aquele meio que comanda ali o pessoal andando. E tem também a cigana, que são alguns elementos que a gente encontra também no outro pastoril, tá? Que esse aqui já é um pastoril religioso. Aqui já as coisas são um pouquinho mais organizadas. Por quê? Porque aqui a gente tem os cordõezinhos, aqui, ó, aqui atrás está o vermelho, aqui está a pessoa que faz o das duas cores, aqui tem umas borboletas que vocês estão vendo aqui, olha, ali do outro lado tem um outro cordão. Então, por que será que tinha dois cordões? Você tem alguma ideia, professora Eli? Por que tem dois cordões, um azul e um vermelho? Não, eu não conheço muito bem a história do pastoril. Eu acho interessante, já fiz quando era muito criança, já participei. E também, assim, a questão que eu acho bem interessante não são só as cores, é a participação das borboletas. Eu conheço a canção da borboleta, que tem, né, as canções que elas cantam, entoam. Mas assim, a história do porquê das duas cores eu não conheço. Pois é, essa representação que a professora ele está falando das borboletas, né, que são as crianças que ficam ali cantando. Tem uma música assim, eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Tem várias músicas, cada personagem vai cantando as suas músicas e meio que nessas músicas elas vão se apresentando, gente. E olha só, vocês querem ver uma apresentação completa do pastoril? Vocês podem entrar aqui, ó, nesse site aqui que está o QR Code e vocês vão ver elas se apresentando, olha só. Tá vendo? A gente só pode colocar uns pequenos trechinhos, mas aqui a gente já começa a falar, ouvindo ela falar, a minha linda borboleta, porque ela tá apresentando a borboleta, e na hora que ela tá apresentando, a personagem vai lá pra frente e fala, e canta, e mostra a roupa bonita que elas preparam, é muito bonito, gente, é muito mágico. E como eu falei, ó, o alto é todo escrito em versos e musicado. Então é tudo cantado. Elas vão falando sobre ela, mas elas vão falando em forma de cantata. Ó,
tem essa parte aqui que eu trouxe da música, ó. Nós somos do encarnado, a cor do nosso coração. Os nossos partidários, quando entramos em cena, vibram todos de emoção. Aqui ele já está falando no cordão encarnado, que é o cordão vermelho. Aí agora tem o azul. Nós somos do azul, a cor do nosso céu de anil. Os nossos partidários, quando entramos em cena, a todos sorrisos mil. Então, cada um vai puxando a sardinha para o seu lado, cada um vai falando bem do seu cordão, não é verdade? E as músicas, gente, sempre dão com uma doçura, uma coisa suave, bonitinha da gente ouvir. É muito fofo, mas vamos lá. Deixa eu explicar aqui a história, porque aqui existem dois cordões. Existe o vermelho, que é o encarnado, e existe o cordão azul. Lembra que eu falei para vocês que eles vieram lá da Europa, numa cultura portuguesa, que foi um dos países que teve essa manifestação cultural? Então, lá eles tinham os mouros e tinham os cristãos. E eles viviam em disputa. E para dizer quem é que poderia reverenciar o nascimento de Jesus Cristo, eles faziam competições, brigavam, tinham disputas entre si. E para fazer essa representação, eles criaram os encarnados, que eram representando os cristãos, e ele tinha o cordão azul, que representava os mouros, gente. E ali no meio, para tentar mediar a situação, fica a Diana. Olha só que interessante. E também tem a borboleta, que ele é um ser iluminado, que fica por ali, mostrando a sua graça, mostrando a sua beleza. O pastoril, gente, como a gente está vendo aqui, existem várias formas de ser apresentado. Existe também com outros personagens. Mas o que eu estou mostrando aqui é mais ou menos um basicão, que quase todos têm. Tem que ter o cordão azul e tem que ter o cordão encarnado. Tem que ter ali no meio a Diana e tem que ter as borboletas. Tem uns que tem cigana, tem outros que tem velho, como eu estou dizendo, tá? Varia. E aqui a gente está vendo alguns nomes que são conhecidos do pastoril, olha. Tem o pastorais, bailes pastoris, festa da lapinha, termo de reis, pastor, pastoril religioso e o pastoril profano. Lembra que a diferença desse pastoril para o outro é que esse daqui, as pessoas têm mais um padrãozinho que elas seguem, tá certo? O outro já é mais livre, é mais de rua, é mais na brincadeira. E aqui a gente pode ver também, olha, elas todas se arrumadinhas ali, ó, na frente do palco cantando. Por quê? Não é só a música em si. Essa manifestação cultural, ela é, como é que eu vou dizer, um espetáculo à parte. Porque além da música, da dança que elas fazem, também tem o quê? A questão das roupas, que a gente vai chegar lá. E quando elas estão cantando, é o que elas chamam de jornadas. Cada uma tem a sua jornada, que ela está cantando ali a sua história. E elas utilizam muito esse instrumento aqui, que é o pandeiro, que é esse aqui, ó, que está na mão da moça, que é aquele pandeirinho que elas enfeitam com fita de acordo com o seu cordão. Qual era o seu cordão, professora Eli? Você lembra? Ou você foi todos os cordões? Não, eu só fui só participei uma vez. Foi o vermelho. O encarnado. Eu era muito criança. Ah, que legal. Eu acho muito interessante essa brincadeira, porque o pastoril, gente, ele foi influente também em outra manifestação cultural que a gente conhece bem. Eu já falei aqui para vocês, desde essa aula aqui, porque o carnaval, como a gente conhece, foi muito modificado graças ao pastoril. Porque as pastoras queriam brincar na brincadeira e eles criaram aqueles blocos líricos, sabe? Teve muita influência ali na construção dos blocos líricos que saem no carnaval, que a gente vê as pessoas lindas, arrumadas também, teve influência do pastoril, viu? E olha assim, ó, aqui a gente está vendo um outro grupo das meninas, a gente está vendo aqui o grupo encarnado, ali no canto o grupo azul, aqui ó, tem a borboletinha,
tem aqui a nossa Diana. E vocês estão vendo a roupa delas? Que charme! Olha só as roupas dela. Elas usam essas tiaras na cabeça para enfeitar, né? Que esse adorno que ela coloca aqui na cabeça, muito bonito. Também tem os pandeiros que eu já falei para vocês, que elas pegam esse pandeirinho e enfeitam com fitinhas de acordo com os cordões ou de acordo com o tom da roupa que elas estão utilizando. Tem muita fita tem demais, tem todo tipo de fita aí, principalmente azul e vermelha. Tenho também os meiões, olha, tá vendo? Elas usam esses meiões aqui e lembram um pouco, gente, as roupas dos europeus, tá? Porque aqui, só para vocês lembrarem, lá em Portugal o clima é um pouco diferente do Brasil porque faz frio. Então as pessoas vestiam mais casaco, aquelas meias, né, para poder se esquentar. E eles tentaram fazer um pouco dessa representação das roupas de lá, por isso que elas utilizam o meião. Também tem mais o que aqui? Que eu coloquei as sapatilhas fechadinhas, bonitinhas. É bem uma roupinha de pastoril mesmo, bem fofinho, né? E olha só aqui, para ir fechando a nossa aula, aqui a gente consegue ver elas dançando. É porque tá faltando aqui um outro material que eu trouxe para vocês para falar da música. Olha só, escuta. Tá vendo, gente, como é que as meninas dançam? Que fofinhas, que bonitinhas. Ali, ó, elas estão segurando um pandeiro, estão dançando ali na frente. Ah, professora Sinara, mas tem uma coisa bem peculiar nesse pastoril que você não comentou. Será que vocês saberiam me dizer? Os integrantes aqui no pastoril, o que são? São o quê? São mulheres, é verdade. E os homens não participam do pastoril? Participam, eles são os músicos, o pessoal que fica atrás, ó, tocando, fazendo aquele som. Então, essas orquestras que ficam atrás são os homens que participavam ali de uma forma ou outra também do pastoril, como a gente está vendo aqui. Existem muitos grupos de pastoril aqui no Recife, a gente teve uma pequena parada, né? Por causa da pandemia e não pôde ter festa, mas existem grupos se apresentando bastante ali no Recife Antigo. Muitas escolas ainda têm a tradição de todo final do ano apresentar o seu pastoril. E você, na sua escola aí, na sua comunidade escolar, você conhece alguém que já dançou o pastoril? A gente quer saber, então vocês contam aí pra gente, vão falando tudo e vão mostrando tudo. E a gente vai ficando aqui, ó, com essas meninas belíssimas ali dançando o pastoril. Quem sabe já não serve de influência para vocês aí criarem o pastoril para vocês para o próximo ano, para vocês se apresentarem. E nossa aula já vai acabando, professora Eli. Olha só que pena. Pois é. E com esse conhecimento, assim, que nesse período, assim, até para os nossos estudantes observarem, pois o pastoril é bem comum nessa época também. Não só tem o carnaval também que aparece, mas o período maior de apresentações é nesse período de Natal, e vamos ter o nosso pastoril também, aí fiquem atentos, próximos dias aí a gente vai ter, pois sim. Pois é, a gente vai ter um pastoril bem peculiar, posso falar dessa forma, né? Vai ser muito legal de assistir, vai chegar logo aqui na nossa programação e vocês não podem perder, tá bom? Então, fica aí que tem aula do 5º ano chegando, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!